Shabbat Shalom, bem-vindos ao canal Teshuva. O meu nome é Van Cler e nós vamos continuar o estudo, a série desse estudo da porção Beshalar, que quer dizer Ele enviou no hebraico. E vamos fazer um pouquinho, resumir um pouquinho do que a gente falou na primeira parte, né? Eu falei na primeira parte aqui a narrativa que estava acontecendo, que é o povo que estava diante do Mar Vermelho, né? E Faraó estava se aproximando para matar o povo. Então, eu falei na importância, né, da gente aprender as lições que Israel passou. Porque eles infelizmente, focaram no problema e não na solução e começaram a reclamar e duvidar. E depois eu falei a importância da gente focar não no problema, mas na solução. Focar no Todo-Poderoso, porque ele vai entregar a vitória nas tuas mãos se você fazer isso. Então, se você ainda não viu essa parte, depois você pode parar esse vídeo aqui, assistir a primeira parte, que vai fazer mais sentido, né? Mas nessa segunda parte, eu queria falar sobre a palavra faraó no hebraico. Parou. A palavra parou no hebraico quer dizer faraó. Vamos dar uma olhada aqui no texto original e por que eu escolhi essa palavra para a gente conversar um pouquinho mais sobre mudar o foco, né, e olhar as coisas de acordo com o que Deus quer. Então, quando a gente vê aqui em Êxodo 13, capítulo 13, versículo 17, a palavra faraó aqui no hebraico se escreve como eu acabei de mostrar para vocês ali no slide. Parou, fala parou. E essa palavra, como está escrito aqui, quer dizer faraó, que é uma palavra egípcia, que quer dizer grande casa. Essa palavra não é hebraica, ela não é do hebraico, ela é uma palavra egípcia, que quer dizer grande casa, e era um título do rei do Egito, era um título comum do rei do Egito. Então, mais uma vez, falando sobre a simbologia, né? O mundo o Egito é o símbolo do mundo. Quando as escrituras falam de Egito, para a gente, na época moderna, nos dias de hoje, a gente tem que pensar no mundo. Então, o líder do mundo, o líder desse mundo, como diz as escrituras, é Satanás. Então, Satanás seria como se ele fosse o faraó desse mundo, o príncipe desse mundo, né? O que é o que diz as escrituras. Mas o que eu achei interessante no hebraico, e essa palavra não é hebraica, ela é egípcia. Mas no hebraico, essa palavra tem um significado tremendo. E dentro dessa palavra, tem a palavra Ra, no hebraico. Essa palavra aqui, que eu vou embaixo do faraó, Ra, é uma palavra no hebraico que quer dizer mal. Vamos dar uma olhada. Quer dizer mal. Então, dentro da palavra faraó, que é o líder desse mundo, a raiz, o que está dentro desse líder é o mal, a palavra mal no hebraico, Ra. Né? E o Ra quer dizer mal, maligno, desagradável, ruim, ou seja, tudo de ruim, né? Triste, infeliz, tudo de mal. A gente usa essa palavra para falar isso no hebraico. Então, achei super interessante que dentro da palavra para o líder deste mundo está a palavra ruim, a palavra mal, né? E por que eu estou falando sobre isso nesse estudo? Nós estamos falando aqui de como a gente deve focar a nossa mente nas coisas de Deus, focar a nossa mente nas coisas boas. E essa palavra fala muito sobre isso, né? Vamos ver cada símbolo do pictograma, no que é o original, o hebraico antigo, é esses desenhozinhos que a gente está vendo aqui do lado esquerdo das letras aqui no hebraico moderno. Então a primeira letra é o P, esse P, que parece um G virado para trás aqui. No hebraico, essa é a letra P e ela tem um som de P mesmo, P de papai, né? E o símbolo dessa letra no hebraico antigo, é uma boca. Inclusive, a palavra P no hebraico quer dizer boca. Então, até mesmo quando a gente fala o nome dessa letra, a gente está falando boca. E o símbolo dessa letra quer dizer língua, ou palavras, ou falar, ou linguagem, né? Então, a primeira letra da palavra parou é boca ou linguagem. A segunda letra é o resh, que é esse símbolo que parece a cabeça de um homem. E no hebraico original
quer dizer um príncipe, um líder, um chefe, uma pessoa de posição, numa posição alta, ou até mesmo um rei, um príncipe. Então, a gente vê aqui a boca de um rei, ou a boca de um príncipe, ou a boca de um líder. O terceiro é o Ain, que eu coloquei até em vermelho aqui, porque essa letra aqui, o Ain, o símbolo dela é um olho. E o significado dela, né, é os olhos humanos. São os nossos olhos humanos. Ou seja, é a mentalidade humana, a maneira que o homem pensa, a maneira que o homem vê as coisas, né? Então, existe um contraste entre essa letra e a letra de Deus, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. Todas as vezes que eu vejo essa letra, a maioria das vezes a palavra é uma palavra negativa, ou seja, a palavra para pecado, a palavra toda vez que tem uma palavra negativa, que está falando algo ruim, a maioria das vezes ela tem essa letra Ain. Por quê? Porque, infelizmente, a maneira do homem pensar, a maneira do mundo pensar é o contrário da maneira de Deus pensar. E depois isso vai fazer mais sentido quando a gente falar da terceira parte do estudo, por que eu destaquei essa letra. E a última aqui é o rei, né? O rei, o símbolo dela é esse bonequinho, esse homem apontando com as mãos para cima. É tipo falando, eu me rendo, né? Ou seja, é uma letra que fala sobre submissão, fala sobre você estar preparado para servir o Altíssimo, né? Inclusive, a palavra Hineni, que começa com essa letra, né? É a palavra eis-me aqui, né? Quando Deus chamou Samuel, ele falou Hineni, eis-me aqui. Então, essa palavra fala de disponibilidade, de você se render para Deus, mas também fala de revelação. Está falando sobre preste atenção, eu vou mostrar para você algo, vou revelar algo, eu vou apontar para algo. Então, essa também é muitas vezes traduzido como, como se diz, veja, olhe, preste atenção, eu vou revelar algo para você, eu vou mostrar algo para você. E até mesmo no hebraico moderno, é a palavra janela que é ligado a essa letra, porque a gente vê aqui como se fosse uma casinha, né, o desenho da letra é como se fosse uma casinha, e tem esse buraco aqui, né, na letra, que eles falam é uma janela para você olhar e observar algo interessante. Então, quando a gente vê essa palavra no hebraico, né, e na verdade ela não existe no hebraico, mas quando a gente olha no original, como eu disse, todas as palavras no hebraico original, ela se autodefine, ela fala sobre o que aquela palavra está apontando. Então, quando a gente olha para essa palavra por inteiro, está falando sobre a linguagem do líder deste mundo. Contemple a linguagem do líder desse mundo. Olha ou presta atenção ou veja a linguagem desse mundo. Então, a linguagem de Faraó, a linguagem do inimigo das nossas almas, a linguagem de Satanás, é uma linguagem negativa. Ele vai sempre colocar dúvida, ele vai sempre colocar medo, ele vai sempre colocar advertência e falar o contrário daquilo que Deus quer fazer na sua vida. O inimigo, ele quer sempre te tirar do caminho de Deus. Então, se você focar nas coisas desse mundo, em vez de focar nas coisas de Deus, você vai sempre ser levado para o lado contrário de Deus. Olha que interessante o que Jesus falou com os fariseus em João capítulo 8, começando do versículo 43. Né? Ele estava falando com os fariseus, estava ali pregando a mensagem, falando das coisas do Pai, falando das coisas espirituais. E os fariseus não estavam acreditando, os fariseus estavam duvidando, né? Os religiosos estavam duvidando. E ele falou o seguinte para eles: por que a minha linguagem não é clara para vocês? A minha linguagem, a palavra de Deus não estava sendo clara para eles, eles não entendiam. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha que profundo e que interessante o que Jesus estava falando ali, né? A linguagem, voltando aqui à letra, a palavra farou, né? A linguagem do líder deste mundo é mentira. A linguagem dele, ele só sabe fazer isso.
Ele veio para roubar, matar e destruir, de acordo com João 10:10, Jesus falou, né? Então não tem nada de bom nas coisas, na linguagem do nosso inimigo. Isso inclui, infelizmente, a linguagem desse sistema, do mundo, né, do Egito, da Matrix que a gente vive hoje. É uma linguagem negativa, uma linguagem que te tira do caminho de Deus, é uma linguagem que mente para você e faz você duvidar do nosso Pai, duvidar da bondade de Deus. E quando você está passando por algum problema, a primeira coisa que acontece é o inimigo vem falar na sua mente, no seu coração, vem colocar dúvidas, vem falar que Deus não vai te ajudar, Deus não vai te libertar, Deus não vai te dar solução, que você agora está perdido. É isso que vem no nosso coração. Se a gente permitir, se a gente ouvir a voz do inimigo, a gente vai ser derrotado. Por isso que a gente tem que focar e procurar a entender como Deus está vendo a situação, o que Deus quer de você, o que ele quer nessa situação, né? Todas as coisas que acontecem na nossa vida, Deus tem um propósito, Deus tem uma lição, Deus tem algo que ele quer ensinar para você e ele quer te dar vitória, ele quer glorificar o nome dele através da sua vida. Então a gente tem que parar de focar no que o inimigo está falando, a gente tem que parar de focar na linguagem do mal, na linguagem do nosso inimigo e focar na linguagem de Deus, nas coisas de Deus. E é sobre isso que eu vou falar na terceira parte desse estudo, quando a gente agora mudar o foco, né, das coisas negativas do inimigo, mas agora olhar para as coisas de Deus. Como que a gente pode alcançar vitória? Como que a gente pode ver Deus agir na nossa vida, né? E a primeira coisa, até mesmo antes de seguir para o próximo estudo, a maneira que Deus quer que a gente muda a nossa maneira de pensar ou viver é através da palavra dele, através das coisas que ele nos instrui a fazer. A gente vê isso em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, não escuta as coisas desse mundo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia, né? Se a gente não se amoldar ao padrão do mundo, não se amoldar à voz do inimigo, a voz de faraó na nossa vida, né, do nosso inimigo, a gente vai ter vitória. E a maneira de fazer isso é transformando a nossa mente. E a gente transforma a nossa mente através da palavra de Deus, através de conviver com Deus, de escutar coisas boas que geram fé no nosso coração. Espero que você tenha gostado dessa segunda parte do estudo. E agora, na terceira parte, a gente vai falar uma maneira prática da gente focar nas coisas de Deus. Se você gostou do estudo até agora, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas. E também não se esqueça de se inscrever no canal, acessar o sininho para você receber a terceira parte. Até mais, a gente se vê na terceira parte desse estudo e eu desejo a vocês uma semana abençoada. Shalom.